que é pandemia, né? É uma doença que atinge mais de um país, mais de um continente, simultaneamente, e que caracteriza então uma disseminação quase que mundial. Então agora nós temos também o perigo de estar disseminando alguns vírus e algumas doenças. Olha aí, essa é mais um novo filme da gripe aviária, da gripe asiática, da gripe de Hong Kong, crônica anunciada. A primeira pandemia grave que aconteceu no mundo, que levou à morte de mais de 30, 40 milhões de pessoas, foi a gripe chamada gripe espanhola. Depois, nós passamos um tempo sem ter manifestação de pandemia. Nós tivemos a gripe asiática também, que não foi tão letal, mas também apresentou vários casos de morte, na década de 50, não é? Tivemos depois a gripe de Hong Kong e tivemos também, agora mais há uns 5 anos atrás, começou a aparecer a famosa gripe aviária, que foi tão importante para o mundo que modificou o regulamento sanitário internacional. A gripe, que inicialmente chamada de suína, hoje conhecida como a gripe A, H1N1, esse vírus que surgiu agora, ele apresenta um componente genético diferente. Ele é uma mistura de 3 partes, de 3 origens genéticas, origem do vírus da gripe aviária, da gripe humana e da gripe suína. Provavelmente essa mixagem, esse rearranjo genético aconteceu nos porcos. O vírus adquiriu uma capacidade que, por exemplo, o vírus da gripe aviária, tão temido pela sua alta gravidade, não adquiriu, que é a transmissão interhumana. Então, na verdade, se essa reengenharia aconteceu no porco, hoje o porco não participa mais da cadeia de transmissão desse vírus. Ele já se transmite de pessoa a pessoa. E isso é que gerou um risco de uma pandemia. Por que isso aconteceu? Não se sabe, há várias hipóteses. Uma dessas hipóteses é a respeito do tipo de criação de porcos existentes atualmente. Há uma concentração muito grande de animais. As fazendas são super fazendas de porcos. E em Veracruz, onde houve o primeiro caso, existe uma fazenda dessa natureza. O ambiente de produção desse vírus é, obviamente, a criação industrial intensiva, visando lucro, de porcos e aves na Ásia, primeiro foco, no México, sul da China é uma bomba relógio. Já foi detectado esse H1N1, ele vem mutando, ele vem sofrendo mutações acompanhadas pelo mundo científico, não é novidade. Ou seja, é uma crônica anunciada. Já se sabia, e a OMS já sabe, que a produção de aves e porcos viraram incubadeiras de produção de vírus. Com a industrialização da produção de alimentos, né, você está colocando em risco a saúde das pessoas. Num galpão, uma unidade. Onde tinha 60, agora tem 1000, um por cima do outro. Tomando vacina desde a hora que nasce, hormônio de crescimento, antibiótico, antiviral. Então esses porcos são fragilíssimos. As condições ambientais são de filme de terror, porque a pessoa chega, aí tem uma lagoa de oxidação, como eles chamam, onde eles jogam
dejetos, né, do esterco do porco, as carcaças dos porcos doentes, e aí tem uma nuvem de mosca. Chegando ao ponto no México, por exemplo, de você ter criação de gado ou produção de leite em apartamentos, né? E cada andar você tem um conjunto de animais e vão produzindo, 400 vacas por andar. A grande quantidade de porcos em conjunto facilitaria a modificação genética dos vírus que os infectam. Por quê? Porque a transmissão seria muito grande. Então, quanto mais o vírus se transmite, mais probabilidade ele tem de se multiplicar, e na multiplicação é que as alterações genéticas ocorrem. A produção agrícola, em 1930, era feita por produtores independentes. Hoje, ela é feita de uma forma integrada em grandes empresas, como a Perdigão e a Sadia. Então, na avicultura, isso fica muito claro, né? A Sadia, ela produz a ração, produz vacina. A agricultura, ela cada vez mais está se industrializando. Quando a gente fala está montando o complexo agroindustrial, é isso, aquela produção que era feita independente, separada, espalhada no campo, hoje ela vai se concentrando dentro de uma grande empresa organizada de uma forma hierárquica. Então o sul da China, o México, o Brasil também está entrando nessa, entraram na produção intensiva, que eles amontoam os porcos no menor espaço possível, com o máximo de química possível para obter, e a mão de obra super explorada, para obter o máximo de lucros possível. Em 97, a maior empresa produtora de porcos do mundo foi expulsa da Virgínia, da Carolina do Norte, porque dano ambiental. Foi para o México, graças ao NAFTA, e o primeiro caso, a paciente zero, que foi uma criança de 6 anos, foi exatamente aí, na comunidade de 6 mil habitantes, ao lado da pocilga da multinacional SmithKline Foods, que é a maior do mundo. 80% dos porcos na China, até 96, eram de produção familiar. Se tivesse um foco, você localiza e neutraliza fácil. Agora não é.